Olá, tudo bem? Este é o canal do YouTube da Quarta Igreja Presbiteriana em Campo Grande e hoje nós vamos fazer o nosso culto por aqui. Sejam bem-vindos, muito obrigado por vocês estarem assistindo esse vídeo. Eu já peço para você compartilhar esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam ser alcançadas. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, nós estamos precisando da sua ajuda. Se inscreva no nosso canal. Hoje nós vamos iniciar fazendo leitura da palavra do Senhor no Salmo de número 103. Abra sua Bíblia no Salmo de número 103. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Salmo de número 103. Todos abriram? Não dá para ouvir o amém dos irmãos. Mas vamos lá. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Que texto lindo! Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é quem nos redime. O Senhor é quem perdoa os nossos pecados, o Senhor é quem nos aceita, o Senhor é quem nos alcança, o Senhor é quem estende os braços para nós, Pai, para nos alcançar. Nós somos gratos pelo Teu amor, somos gratos pelo Teu carinho e nessa noite, nesse local, através deste canal no YouTube, através das nossas casas, nós queremos Te louvar, nós queremos dedicar este culto ao Senhor, em louvor ao Teu santo nome, em louvor à Tua palavra, em louvor, Deus, a tudo que o Senhor faz de bom para nós. Nós estamos, Deus, com o nosso coração apertado, querendo rever os irmãos, mas nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós sabemos que o Senhor está nos cuidando nessa pandemia. Muito obrigado, Senhor. Receba o nosso louvor através desse culto nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos cantar 2 cânticos, irmãos.
bom é louvar o nosso Deus. Glória a Deus, porque podemos cantar louvores a Ele, porque podemos entoar hinos, cânticos, ao louvor do seu santo nome. Agora, eu queria, com os irmãos que estão do outro lado da tela, orar pelo nosso país, orar pelas nossas autoridades, orar pelo nosso povo, pelos nossos brasileiros, por todas as pessoas que estão aí sendo atingidas de uma maneira ou de outra por essa pandemia. Quero também orar pelas pessoas que estão na linha de frente da batalha, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos profissionais de saúde em geral, que estão sendo diretamente usados por Deus para de alguma maneira vencer a luta. Nós cremos na vitória, cremos que vamos passar por isso, cremos que nós vamos enfrentar e vamos sair melhores do que entramos. Mas nós queremos orar agora para que Deus possa nos fortalecer. Eu vou orar, vou pedir para você abaixar sua cabeça agora, vou te dar alguns minutos para você colocar esses motivos diante do Senhor, e eu sei que Ele vai ouvir a sua oração e vai ouvir a nossa oração enquanto igreja. Vamos orar. Senhor Deus, agora, nesse momento, nós queremos entregar esses pedidos nas Tuas mãos, Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor interceda por nós, que o Senhor intervenha na nossa história, Pai. Que o Senhor abençoe o Teu povo, que o Senhor conforte o coração daquele que está abatido, daquele que está ansioso. Que o Senhor possa, Deus, através do Seu Santo Espírito, visitar todos os lares, todas as pessoas que estão assistindo este vídeo, que o Senhor possa abençoá-los, Pai, com a Tua presença na vida deles. Em nome de Jesus, nós confiamos, Deus, que o Senhor pode nos abençoar, que o Senhor pode usar essa pandemia para nos transformar em pessoas melhores. Por isso te pedimos que o Senhor faça isso. Nós queremos também, Deus, pedir pelos nossos governantes, de uma maneira geral, tanto na esfera federal, quanto na esfera estadual, quanto na esfera municipal, que o Senhor possa abençoar todos os nossos dirigentes, para que todos eles, Deus, possam ser instrumentos nas Tuas mãos, para abençoar o Teu povo, para vencermos juntos essa pandemia. Em nome de Jesus, nós queremos, Deus, pedir que o Senhor nos abençoe agora, abrindo os nossos corações para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, nós vamos ficar com a palavra do Senhor. O pastor Douglas vai trazer uma mensagem para nós, que essa mensagem possa falar ao seu coração também, em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos, tudo bem? Amigos que nos acompanham por essa ferramenta que é o canal da Quarta Igreja Presbiteriana do Brasil, em Campo Grande, no YouTube. Nós queremos que, de uma forma ou de outra, o Senhor possa te alcançar por meio dessa ferramenta que nós estamos tendo que utilizar nesses tempos de pandemia. Você que nos acompanha pelo teu computador, o teu smartphone, seja qual for a maneira, que o Senhor possa te alcançar. Ore comigo nesse momento, antes de iniciarmos a exposição da palavra do Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa oportunidade e que as pessoas que nos assistem, que nos acompanham agora, por meio da tecnologia, possam perceber, ó Pai, onde estiverem, a mão do Senhor agindo em favor da vida delas e que sejam alcançadas, ó Pai, pela Tua palavra, através do mover do Teu Espírito, que conhece a nossa realidade, que inspirou a Tua palavra e que é o único capaz de trazer o entendimento ao nosso coração e fazer com que tenhamos paz. Nosso objetivo é esse, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e amigos, nós estamos vivendo em tempos de crise, de pandemia, uma situação que jamais esperávamos viver. Mas temos aqui para compartilhar uma palavra que venha falar ao teu coração nesse momento. Eu queria que você pudesse acompanhar aqui o texto de Marcos 4, 35 a 40. Eu quero fazer a leitura, vou fazer de forma devagar para que você acompanhe e possa perceber o que é que o Senhor tem para falar ao teu coração hoje. O texto diz assim: Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se temporal de vento. As ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a se encher de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sob o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram:
Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então Jesus lhes disse: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tens fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o texto da palavra do Senhor que queremos compartilhar neste momento de pregação do Evangelho. Que o Senhor te abençoe e que fale ao teu coração, trazendo a você paz e edificação por meio da sua palavra. Como eu falei na introdução, nós estamos vivendo um tempo muito difícil porque é uma realidade nova que nós jamais esperávamos. Uma das ideias que mais me marcou nesse período todo, por exemplo, dentre todas as outras que você deve estar enfrentando, é poder passar pela rua e ver o shopping center fechado. O shopping center é o ícone máximo do capitalismo e perceber que de repente um shopping está fechado é porque algo muito extraordinário está acontecendo. E de fato nós estamos vivendo uma realidade diferente de tudo que a gente já imaginou. Escolas sem aula, hospitais superlotados. Esse vídeo aqui está sendo gravado um dia depois que o Brasil registrou 407 mortes em um único dia. E nós não sabemos como será de hoje para amanhã. Pedimos a Deus que esses números possam diminuir, mas sabemos também que existe a chance deles aumentarem ainda mais. O que nós clamamos é o socorro do Senhor diante dessa tempestade que estamos enfrentando. E é em tempos de tempestade que eu me recordei desse texto, justamente quando Jesus e os seus discípulos tiveram que enfrentar uma tempestade. E aí eu tentei tirar lições que trouxeram um pouco de paz ao meu coração e me fizeram lembrar que com Jesus no nosso barco nós vamos conseguir. E aí o título desse sermão é exatamente esse: nós vamos passar para outra margem. Essas palavras que dão título ao sermão estão aqui no texto e são palavras de Jesus para os seus discípulos. Esse texto aqui conta a história das andanças de Jesus pregando o Evangelho e fazendo o seu ministério, levando adiante a missão para a qual o Senhor o chamou. E numa dessas caminhadas e trabalhos que faziam, foi necessário que Jesus se retirasse de um lugar para outro. Para isso, o caminho mais fácil e rápido seria atravessar o Mar da Galileia, que na verdade é chamado de mar, mas nada mais é do que um grande lago que existe lá em Israel. Para que Jesus pudesse ir até o próximo destino, seria mais viável que fizessem essa travessia pelo Mar da Galileia, e foi isso que fizeram. Eles todos entraram no barco e os seus discípulos, que eram homens, grande parte deles, homens experimentados na navegação, pescadores experientes, eles estavam então em boa companhia e em boas mãos para fazer aquele trajeto de travessia do Mar da Galileia. E realmente foi o que fizeram, algo que seria muito simples, muito normal. E aí eu quero tirar lições aqui desse texto que de uma maneira ou de outra representam figurativamente aquela situação que nós estamos vivendo em tempos de pandemia. Porque de uma hora para outra eles estavam se vendo diante de um problema muito grave. E o mundo também, de um tempo para o outro, se viu diante de um problema muito grave, da qual nós podemos ter explicações por meio da palavra do Senhor, para que todos nós, em tempo de crise, possamos estar firmados, sabendo que com Jesus no nosso barco, nós vamos conseguir passar para outra margem. A primeira lição que eu quero te passar e que eu aprendi por meio desse texto é que, de repente, os discípulos foram tomados por um problema repentino. Dá uma olhada na sua Bíblia, naquilo que está escrito no versículo 37. Eu vou fazer a leitura para você. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. É interessante esse texto, porque olha o que está escrito literalmente, eles foram tomados
por um problema repentino. Eu queria que você prestasse atenção nessa palavra tomados, porque a palavra tomados aqui não pode ser confundida com surpreendidos. Eu queria que você tentasse fazer uma distinção entre tomados e surpreendidos. Esses homens não foram surpreendidos por um problema. E esse problema, ele era repentino, ele não era inesperado. Porque se você for fazer uma análise do que era o Mar da Galileia, você vai perceber que era um mar que tinha muitos quilômetros de comprimento e também muitos quilômetros de largura. E no sul, na onde terminava esse lago, existia uma cadeia de montanhas que faziam uma espécie de vale. Sem contar também que o lago, o Mar da Galileia, estava para baixo do nível do mar, cerca de 200 metros. Então as condições geográficas favoreciam esse tipo de problema que os discípulos estavam enfrentando. E por serem eles, alguns deles homens experimentados na navegação, pescadores profissionais, é bem provável que eles já tivessem atravessado esse tipo de problema no mesmo lago, no mesmo Mar da Galileia. Então, esse tipo de problema, eles foram tomados, eles não foram surpreendidos, porque eles sabiam que ali podia acontecer. Eu me lembro daquele ditado popular que diz que quem está na chuva é para se molhar. Na verdade, foi basicamente isso que aconteceu, porque atravessando o Mar da Galileia, você estava sujeito a enfrentar esse tipo de problema. Então eles foram tomados por um problema que era repentino, mas que não era um problema do qual eles não tinham a ideia que poderia acontecer. Então eles não foram surpreendidos por esse problema, e esse problema não era um imprevisto. Eu quero tentar fazer um link, uma ponte, com o que está acontecendo por meio dessa pandemia. A família dos vírus chamado corona já é conhecida da ciência. Esse tipo de vírus já infectou o homem em outras possibilidades, com outras variantes. E nós nos lembramos aqui da síndrome respiratória aguda grave, que foi a penúltima síndrome dessa mesma família de vírus que conseguiu infectar as pessoas. Boa parte desse tipo de problemas são zoonoses. O que isso quer dizer? São problemas que existem, doenças que infectam os animais e que de alguma maneira ela é transmitida então para os humanos. A ideia que se especula é que lá na China, por possuírem um hábito de comer carne de animais exóticos, muito provavelmente as pessoas tenham contraído esse vírus justamente por esse tipo de prática. Então, de repente, esse problema passa a ser uma realidade. Essa realidade começa num foco, esse foco foi espalhando, de repente, o mundo todo está se vendo diante desse tipo de problema. Então, o mundo também foi tomado por um problema repentino, porém, não foi surpreendido e não é um problema extraordinário. Esse tipo de prática leva as pessoas a correrem esse tipo de risco. Então, nós também, não focando apenas nessa pandemia, mas em outros problemas que nos deparamos na nossa vida, nós também temos que lidar diariamente com situações que muitas vezes fogem do nosso controle, que muitas vezes pegam a gente desprevenidos, mas que a gente sabe que são coisas que podem acontecer. E aí, os discípulos estão no meio do Mar da Galileia, com um problema que eles sabiam lidar, e realmente eles começaram a tentar lidar por meio das ferramentas e das técnicas que eles conheciam naquele tipo de situação. Afinal, como eu falei, homens experimentados na navegação. E eu imagino, lendo esse texto, que eles devem ter tentado fazer muitas coisas. Eu não conheço praticamente nada a respeito disso. Eu também, se estivesse numa situação dessa, pelo fato de ser algo inédito para mim, eu com certeza ia ficar muito preocupado e com muito medo, como muitos ficaram ali. Agora, eles não, eles sabiam lidar. Com certeza, nos primeiros sinais do que estava para vir, eles já se precaveram, eles já, levantaram alguma vela ou jogaram alguma âncora, enfim. Mas eles devem ter tomado atitudes que pudessem ser favoráveis para conseguir remediar aquela situação. Mas tudo que eles tentaram fazer não estava dando certo.
a ponto do texto está dizendo aqui que o vento ficou mais forte, mais forte, mais forte, se arremessando contra o barco. E o texto está dizendo um detalhe interessante: água começou a entrar dentro do barco. O barco ele é muito resistente, ele é colocado na água depois de que uma fórmula deu certo. Você não coloca um barco na água sem que antes você tenha desenvolvido outro modelo e experimentado. Então, com certeza, a embarcação era segura para poder fazer esse trajeto que eles estavam fazendo. Mas toda a segurança que eles tinham na embarcação começa a cair por terra, ou seja, começa a dar errado, porque a água começa a entrar dentro do barco. E aí eles têm um problema da qual precisa de uma solução imediata. Então, eles foram tomados por um problema repentino. Lembrando, eles não foram surpreendidos, eles foram tomados. E o problema era repentino, mas não era inesperado, porque eles sabiam que era muito comum acontecer esse tipo de problema e passar por esse tipo de situação atravessando o mar da Galileia. E, pelo que o texto nos dá a entender, era um período noturno, né? Um período de final de dia. Então, assim, já tem essa questão do perigo ser maior pela visibilidade. Enfim, eles estavam tomados por um problema repentino. Nós também fomos tomados por um problema repentino. A minha rotina e a sua rotina mudaram. As coisas que fazemos estão tendo que ser feitas de uma outra maneira. Nada mais está acontecendo como acontecia antes. E eu tenho certeza que quando tudo isso passar e a gente puder retomar a nossa normalidade, as coisas não serão mais como eram antes. Você está me assistindo pelo vídeo porque nós estamos vivendo uma situação inusitada, sem termos segurança para nos congregar enquanto igreja num local físico. E aí você está aí no conforto da sua casa, por meio de um computador ou um celular, ou qual for o teu recurso, assistindo uma mensagem que você deveria estar na igreja para poder fazer isso. Mas é o que podemos fazer agora. É uma situação repentina. Você também enfrenta esse tipo de problema e é o que nós temos enfrentado por meio dessa pandemia. De repente, eles estão lá em desespero porque um problema começa a sair do controle deles. Um problema começa a ser maior do que a capacidade que eles têm de conseguir resolver aqueles problemas. Eles tentaram de tudo, mas tudo que tentaram não deu certo. E aí eles estão agora em desespero. Então essa é a primeira lição que eu queria compartilhar com vocês, fazendo uma ponte entre o problema que eles estavam atravessando e a situação que nós estamos atravessando em decorrência dessa pandemia. A segunda lição que eu tenho para te trazer aqui, eu acho curiosa e interessante. Jesus dormia sobre o travesseiro. Eu gosto de ler os textos bíblicos e me atentar a detalhes que às vezes não estão muito claros numa primeira leitura. A gente chama na teologia isso de tentar ler as entrelinhas. Aquilo que está entre uma linha e outra, às vezes pode revelar muito daquilo que está escrito. E esse texto aqui me chama a atenção porque Jesus estava dormindo. Eu gostaria que você, não agora, é claro, mas depois, tivesse a curiosidade de pesquisar na internet ou folhear a tua Bíblia, enfim, e tentar achar algum texto em que você encontra Jesus dormindo. Muito pelo contrário, o que Jesus mesmo fala a respeito de dormir em Mateus 8:20 é que ele não tinha nem mesmo onde reclinar a cabeça. Então é interessante quando esse texto me mostra Jesus dormindo, porque para mim é o único relato que eu conheço de Jesus dormindo. E o que me chama a atenção não é só Jesus dormindo, mas onde e quando ele estava dormindo. Ele estava dormindo no barco, ele estava dormindo em meio à tempestade. E ver Jesus dormindo numa situação tão atípica quanto essa, e tão desesperadora e tão diferente como essa, tem que chamar a nossa atenção. Ninguém consegue dormir assim do nada. Eu tenho certeza que você também não conseguiria. Mas Jesus estava dormindo e chama a atenção muito. Como é que Jesus conseguia dormir nessa hora? Por que ele conseguia dormir nessa hora? Se você parar para pensar biologicamente e fisicamente, Jesus estava dormindo porque ele estava muito cansado. Ele, ao longo do dia, era muito exigido. As multidões o apertavam, ele tinha que atender muita gente ao longo do dia no exercício do seu ministério. Então é claro que Jesus estava fisicamente cansado. O corpo dele pedia descanso.
E é por isso que você encontra Jesus dormindo. Então isso é muito simples. Agora, o fato de Jesus estar dormindo em meio a essa tempestade tem que chamar a nossa atenção. Por que Jesus estava dormindo enquanto os outros estavam desesperados, tentando fazer de tudo para socorrer uns aos outros e evitar que o barco afundasse, porque estava entrando água? Não era só o problema do vento que batia sobre o barco e jogava as pessoas de um lado para o outro, mas também a água estava entrando. Então agora o barco corria o risco de afundar. Enquanto isso, Jesus está dormindo. Jesus está dormindo porque ele tinha uma relação bem próxima com Deus, como nenhuma outra pessoa algum dia desfrutou. É claro que ele era o Filho de Deus, ele era Deus, e por isso ele conseguia dormir. Ah, mas só ele então? Eu não consigo? Você também pode dormir em meio à tempestade. Você também pode dormir, porque dormir aqui significa descansar. Jesus dormindo contrasta com os discípulos em desespero. E muitas vezes você está em desespero. Você está vendo a pandemia trazer prejuízos econômicos para você. Quem sabe você não está conseguindo exercer direito o seu trabalho. Na pior das hipóteses, você pode ter sido demitido por causa da pandemia. De repente, não foi mais possível para o teu empregador manter você como um empregado da sua firma, da sua empresa. De repente, as portas de trabalho que você tinha foram fechadas. E aí você começa a sentir os impactos dessa pandemia no seu bolso. E aí você chega em casa e vê que os problemas vão se avolumando, né? O vento começa a vir mais forte, a água começa a entrar no barco. E realmente é difícil dormir numa situação assim. Você que é pai, você que é mãe, você que tem suas contas, seus compromissos. Mas Jesus estava aqui dormindo, em meio a essa loucura toda, esse desespero todo. Por quê? Porque é possível descansar no Senhor, mesmo em meio à tempestade. E Jesus dormindo me dá esse exemplo. Jesus dormindo me dá o entendimento de que eu posso descansar em Deus, porque o sono de Jesus aqui representa o descanso. E se você traz para uma perspectiva espiritual e da fé, o sono representa o meu descanso em Deus. E a Bíblia tem textos que nos chamam a descansar no Senhor. A Bíblia tem textos que garantem que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Então nós podemos ver o exemplo de Jesus e trazer para a nossa realidade como algo prático, não como algo bonito e interessante de se ler, mas impossível de ser vivido. Não, é possível sim dormir e descansar em meio às tempestades, se Jesus está no barco. Porque Jesus, antes de entrar no barco e antes de atravessar o mar, ele falou: nós iremos para a outra margem. Então o sono de Jesus me chama a atenção. Primeiro porque eu nunca vi nenhum relato que não seja esse de Jesus dormindo. Mas sobretudo porque ele estava dormindo num momento totalmente adverso. E ele conseguiu. E se ele conseguiu, nós também podemos descansar no Senhor. A terceira lição que eu quero trazer para você é o grande desfecho desse texto. E eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo o texto que fala do versículo 37 em diante. Olha só o desfecho dessa história. Jesus, ora, levantou-se grande temporal de vento, as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. E os discípulos aqui, numa situação de desespero, acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que a gente morra? Versículo 39, ele, levantando, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. E aí vem isso que eu quero compartilhar agora nesse terceiro tópico. Por que nós somos tão medrosos? Olha o que Jesus falou. Então Jesus disse: por que vocês são tão medrosos? Como é que vocês ainda não têm fé? A lição que eu trago nesse momento de pandemia e de desespero que muitos estão vivendo é justamente essa. Por que nós somos tão medrosos? Eu acompanhava no começo dessa pandemia toda as pessoas em desespero correndo para os mercados e farmácias, comprando muito mais do que aquilo que precisavam, deixando, por outro lado, outras pessoas que também precisavam
sem aqueles produtos. Pessoas indo estocar comida, fazendo grandes compras. Existem vídeos na internet de pessoas revoltadas nas filas dos mercados, indignadas com esse tipo de comportamento. Quando você imaginou na sua vida que um frasco de álcool em gel seria um dos produtos mais cobiçados e mais difíceis de se encontrar e pudesse valorizar tanto de preço se não fosse uma situação tão atípica como essa? Então, você percebe que as pessoas, de certa forma, entraram em desespero e começaram, muitas vezes influenciadas por mídias digitais ou notícias falsas, a ter esse tipo de comportamento que se revelou desnecessário. Outras pessoas estão espalhando boatos na internet e outros estão tentando se medicar por conta própria. Já existem casos de mesmo um médico que morreu porque estava com a doença, com a gripe, a Covid-19, e por conta própria resolveu se medicar, se testar, com um remédio, com a medicação que possivelmente possa ter bons efeitos, mas que por outro lado apresenta outros efeitos colaterais. E esse médico infelizmente perdeu a doença, perdeu a batalha e veio a óbito. Mas as pessoas estão tentando e isso me mostra um desespero. E os discípulos aqui estão desesperados. Eles correm até Jesus dormindo e Jesus teve que levantar. Eu não sei, eu fico pensando o que Jesus sentiu nesse momento, porque ele mesmo fala que era muito difícil o Filho do Homem ter onde reclinar a sua cabeça. E justamente no momento que nós temos isso registrado e comprovado, ele precisou se levantar. Então, nem na hora do descanso físico, Jesus tinha um pouco de tranquilidade com relação às pessoas que ele tinha que atender a todo momento. E ele precisou se levantar, e quando Jesus se levanta, as pessoas puderam ver o poder de Deus em operação. Com sua palavra, ele repreende o vento, ele repreende as ondas, e onde havia desespero, agora está uma calmaria. E o que chama a atenção é que Jesus, depois de ter feito tudo isso, dá uma bronca nos seus discípulos. Chama a atenção dos seus discípulos. Por quê? Porque foi no momento que eles precisavam ter evidenciado a fé que eles fraquejaram. Foi no momento que eles precisavam descansar, quando Jesus estava descansando, que mais eles ficaram agitados. Se você for parar para pensar, não dá para entender muito quem estava mais agitado, se era o mar ou se eram os discípulos. Eles estavam no desespero. Quem sabe se eu e você estivéssemos lá, também estaríamos. E justamente por isso, na nossa tempestade aqui da pandemia, no nosso momento de dificuldade que estamos vivendo, e em todos os desdobramentos que a pandemia nos coloca, porque quando a gente fala da pandemia, nós falamos de um problema de saúde, mas esse tipo de situação está nos colocando diante de outros tipos de problema em outras áreas da nossa vida, e eu posso destacar aqui a área econômica, que é uma grande preocupação das autoridades também. Mas nesse momento, nós levamos, quem sabe, a mesma bronca que os discípulos levaram naquele dia. Por que nós somos tão medrosos? Por que a gente se deixa levar por notícias falsas que tiram a nossa paz? Por que a gente acredita em boatos, sendo que temos aqui o registro da palavra do Senhor? Por que um boato que chega, quem sabe, no teu celular, tira tanto a sua paz e é uma notícia falsa? Sendo que aqui nós temos a verdadeira palavra de Deus e essa não consegue ter tanto efeito no teu coração como uma mensagem que te chega a cada dia. Jesus falou para os discípulos, nós vamos até o outro lado. Ele deu essa garantia, estava tranquilo, estava segurado, eles não precisavam ter medo. Quem você acha que conseguiria impedir Jesus de chegar do outro lado? Será que seriam as forças da natureza? Será que seria o diabo? Será que seria alguma outra situação? Se Jesus falou, nós vamos para o outro lado, ninguém conseguiria impedir. Quando as forças da natureza tentaram, Jesus se levanta e com a sua palavra, imediatamente, ele submete as forças da natureza ao seu poder. E onde havia grande desespero, nós podemos ver que passa a ter um mar calmo e uma viagem tranquila. Por que a gente é tão medroso? Se você quer poder fazer certo na pandemia, eu te convido a refletir a respeito dessas 3 lições.
Pega aqui na tela as palavras de Jesus. Nós vamos passar para outra margem. Eu queria que você pudesse fazer um comparativo, trazendo essa pandemia como sendo a tua tempestade. Trazendo a pandemia como sendo os ventos e as ondas que se levantam contra você. Trazendo a pandemia e os desdobramentos, os riscos que ela traz para a tua saúde e para as demais coisas que acontecem no dia a dia. Os efeitos e impactos que ela está exercendo em todas as áreas das vidas das pessoas. E eu queria que você pudesse pensar. Jesus está dizendo, nós vamos para outra margem. Se você quer descansar, ouça as recomendações da palavra do Senhor. Se você quer poder descansar como Jesus estava descansando no barco, atenda às recomendações das autoridades de saúde. Não existe remédio mais eficaz contra o coronavírus do que ficar recolhido na sua casa. O tratamento do coronavírus, as precauções que a gente tem que tomar são muito simples. Chegar em casa e lavar as mãos, fazer o distanciamento social, é muito eficaz e muito simples. Nós temos que entender essas recomendações. Se você quer descansar, leve em conta essas recomendações. É ciência, é instrumento de Deus para poder orientar a nossa conduta. E aí, você recolhido em casa tem mais tempo para poder refletir aqui na palavra do Senhor. E o texto está dizendo, nós vamos para o outro lado. Eu quero te tranquilizar porque essa tempestade vai passar. A pandemia não vai durar para sempre. A pandemia teve um começo, tem um meio e terá um fim. Nós vamos conseguir vencer. Você deve se cuidar, atenda às orientações dos profissionais de saúde e das autoridades competentes. Leve a sério o que está sendo dito. Mas, sobretudo, confie no Senhor. Não faça aquilo que não é recomendado. Não se exponha desnecessariamente. Mas, sobretudo, confie no Senhor, porque nós vamos atravessar e chegar do outro lado. Se Jesus está no nosso barco, nós temos a garantia que nós vamos conseguir. Eu espero que o Senhor tranquilize o teu coração. Eu espero que essa mensagem, por meio da simplicidade que ela foi trazida, mas baseada na palavra do Senhor, seja para você um exemplo de fé e de alívio em tempos de crise. E que o Senhor, por meio dessa ferramenta, possa te abençoar em nome de Jesus. Eu gostaria que você pudesse orar mais uma vez. Nós vamos pedir a bênção do Senhor e que o Senhor alcance-nos com o seu poder e com a sua paz. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, que a Tua palavra continue falando ao nosso coração e que possamos ser, ó Pai, atingidos e impactados de maneira positiva por meio da orientação da Sua palavra. Deus, quando entrou o Senhor no barco, deu a garantia de que iriam passar para outra margem. Nós também podemos ter a garantia de que o Senhor vai nos ajudar a atravessar esse momento, porque o Senhor está conosco. Essa é uma promessa que está na Tua palavra. Por isso eu te agradeço em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Pai, traga bênçãos e paz ao coração de todos aqueles que nos ouvem, que nos escutam, que nos assistem pela internet. Que essa palavra, Pai, possa ter cumprido o seu objetivo de alcançar as pessoas e tranquilizá-las, porque Jesus está no nosso barco e com Ele nós vamos passar para o outro lado. Em nome de Jesus que oramos. Amém. E eu quero ministrar sobre você a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus que se reúne agora e para todo sempre. Amém. Sinta-se abençoado e acolhido pelo Senhor. Se você gostou desse vídeo, ajude a divulgar e a compartilhar para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra de orientação e de bênção e de paz. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.